Se você sente uma tensão imediata quando alguém escreve: "Posso dar uma passada na sua casa?", este vídeo é para você. Por que algo tão simples provoca ansiedade em pessoas inteligentes? Por que preferimos uma cafeteria antes de abrir nossa própria porta? E mais importante ainda, por que essa rejeição não tem nada a ver com ser rude ou antissocial? Hoje vamos descobrir o que realmente acontece na sua mente. E por que seu lar se tornou seu último refúgio? Para muitas pessoas inteligentes, a casa não é apenas um lugar onde se dorme ou se guarda roupa. É uma extensão silenciosa de sua identidade. Cada objeto, cada canto, inclusive a bagunça aparente, conta uma história íntima. Não é algo que se mostre com palavras, mas com presença. Por isso, quando alguém entra nesse espaço, não entra apenas em um cômodo, entra em uma versão privada do eu. Os estudos em psicologia ambiental explicam que o lar funciona como um território psicológico. É o único lugar onde a mente baixa a guarda completamente. Ali não há necessidade de atuar, justificar nem explicar. Tudo está disposto para servir a uma única pessoa, quem vive ali. Mudar esse estado, mesmo que por uma visita breve, supõe uma ruptura profunda no equilíbrio mental. Para uma mente analítica e sensível, essa ruptura é sentida com especial intensidade. Não se trata de medo do julgamento direto, mas de algo mais sutil, a sensação de ser observado mesmo em silêncio. Quando alguém está sentado no seu sofá, sua mente não descansa mais. Começa a avaliar o que veem, o que interpretam, que conclusões tiram. O lar deixa de ser refúgio e se transforma, mesmo que temporariamente, em um palco. Além disso, o espaço pessoal costuma estar organizado segundo necessidades internas, não sociais. Pode haver livros empilhados, objetos sem uma ordem lógica para outros, rotinas que só fazem sentido para quem as vive. Ao permitir que um convidado veja tudo isso, a pessoa inteligente sente que está expondo camadas de si mesma, que normalmente não verbaliza. Por isso, o incômodo não nasce do convidado em si, mas do que sua presença ativa. O lar deixa de ser um lugar neutro e se torna um espelho. E nem todos estão dispostos a se olharem refletidos através dos olhos de outro. Este é o primeiro motivo pelo qual muitas pessoas inteligentes preferem manter seu espaço fechado. Não por egoísmo, nem por frieza, mas porque sabem exatamente o que seu lar. Para uma pessoa inteligente, a ansiedade não começa quando o convidado cruza a porta. Começa muito antes. Às vezes, dias antes. No momento exato em que se menciona a possibilidade de uma visita, a mente se ativa como um sistema de alerta silencioso. Não é pânico, é antecipação. Uma cadeia contínua de pensamentos que não para facilmente. Surgem perguntas constantes. Que dia virá? A que horas exatamente? Quanto tempo ficará? Será necessário mudar rotinas? Será necessário limpar, arrumar, reorganizar coisas que normalmente não importam? Cada uma dessas perguntas parece pequena, mas juntas formam uma carga mental pesada. A mente inteligente tende a prever cenários, e isso inclui imaginar cada possível incômodo. A preparação do espaço se torna um processo exaustivo. Não se trata apenas de limpeza física, mas de preparação emocional. Decidir o que mostrar e o que esconder. O que deixar como está e o que modificar para evitar interpretações desnecessárias. Mesmo ações simples, como mover um objeto ou fechar uma porta, carregam por trás uma reflexão profunda. A isso se soma o medo da interrupção do ritmo interno. As pessoas com alta capacidade intelectual costumam ter rotinas muito pessoais. Nem sempre são estritas, mas são essenciais para seu equilíbrio mental. Uma visita quebra esse fluxo, muda horários, sons, silêncios. E o silêncio, para essas mentes, não é vazio, é alimento. A ansiedade também provém da obrigação implícita de interagir. Não basta abrir a porta, é preciso falar, ouvir, responder, estar presente. Isso exige energia, muita energia.
Para alguém que processa tudo de forma intensa, essa exigência social constante é sentida como uma sobrecarga prolongada. Por isso, antes mesmo que a visita ocorra, a pessoa inteligente já está cansada. Não porque não aprecie o outro, mas porque sua mente já viveu a experiência muitas vezes antes de ser real. E quando finalmente chega o dia, o desgaste já está lá. Este segundo motivo explica por que, para muitas mentes brilhantes, a simples ideia de receber alguém em casa pode ser mais exaustiva do que a visita em si. Para muitas pessoas com alta inteligência, o lar não é apenas um lugar físico. É um refúgio mental. É o único espaço onde não precisam explicar nada, justificar nada, nem se adaptar a ninguém. Por isso, quando alguém entra nesse espaço, mesmo alguém próximo, surge uma sensação incômoda. Há de estar atuando dentro do seu próprio território. De repente, cada gesto parece observado. Cada silêncio soa estranho. A forma de sentar, de se mover, de falar, até de olhar o telefone, torna-se consciente. Não porque o visitante esteja julgando, mas porque a mente inteligente se antecipa a qualquer possível interpretação. E essa antecipação nunca descansa. A conversa deixa de ser natural. Embora as palavras fluam, internamente há um controle constante. O que dizer, o que não dizer, quando falar e quando calar. Não se trata de falsidade, mas de adaptação forçada. Uma adaptação que consome energia porque vai contra a autenticidade que normalmente existe nesse espaço. Mesmo os momentos de silêncio se tornam incômodos. Na solidão, o silêncio é profundo e reparador. Com uma visita, o silêncio parece uma obrigação social que deve ser quebrada. Surge a pressão de preencher o vazio, de manter uma interação constante, mesmo que não seja necessária. E essa pressão pesa. Para essas pessoas, o lar é o único lugar onde podem deixar de pensar em como são percebidas. Quando isso se perde, mesmo que por algumas horas, surge uma sensação de invasão sutil. Não agressiva, mas persistente, como se algo íntimo estivesse sendo exposto sem querer. Por isso, muitas pessoas inteligentes não gostam de receber visitas, mesmo que apreciem quem chega. Não é rejeição, não é frieza. É a dificuldade de se sentir si mesmo quando o espaço que define essa identidade deixa de ser completamente privado. Este ponto marca uma quebra importante. A casa não é mais apenas casa, torna-se um palco. E ninguém quer viver atuando por muito tempo. Quando a visita finalmente vai embora e a porta se fecha, não vem o alívio imediato que muitos imaginam. Vem o silêncio, sim, mas junto com ele, aparece um cansaço profundo, difícil de explicar. Não é esgotamento físico, é um desgaste mental acumulado, silencioso e persistente. Durante toda a visita, a mente esteve ativa sem descanso, analisando tons de voz, expressões, silêncios, gestos, ajustando respostas, medindo palavras, antecipando reações. Tudo isso acontece sem que ninguém perceba de fora. Por isso, quando termina, o corpo permanece quieto, mas a mente continua acelerada. Surgem pensamentos repetitivos. Falei demais? Disse algo desnecessário? Meu incômodo ficou evidente? Interpretaram bem meus silêncios? Não importa que a visita tenha sido agradável. A mente inteligente revisa cada detalhe como se precisasse encerrar um ciclo que nunca se fechou totalmente. Esse esgotamento não se dissipa em minutos. Às vezes dura horas. Às vezes o dia todo. A pessoa pode se sentir irritável, distante ou simplesmente vazia, sem uma razão clara. E isso gera culpa, porque do lado de fora não houve nenhum conflito. Apenas uma visita normal. Então, por que o cansaço? A resposta está no esforço invisível de sustentar uma versão socialmente funcional de si mesmo por tempo demais. Para alguém com alta inteligência, esse esforço não é leve. É profundo, constante e emocionalmente exigente. Por isso, muitas pessoas evitam as visitas não por desinteresse, mas por autoproteção. Sabem, embora nem sempre consigam explicar,
que depois precisarão de um longo período de silêncio para voltarem a se sentir completas. E esse silêncio não é isolamento, é recuperação. Nem toda a solidão é igual. E para uma mente altamente inteligente, essa diferença muda tudo. Existe uma solidão que asfixia, que nasce da rejeição, do abandono, de sentir-se invisível mesmo quando se está cercado de gente. Essa solidão pesa, fere e desgasta. Mas existe outra, muito mais silenciosa, que não dói. Cura. A solidão escolhida não é fuga, é um ato consciente. É o momento em que a pessoa decide se retirar do ruído para se ouvir novamente. Depois de vozes demais, opiniões demais, expectativas alheias demais, a mente precisa voltar ao seu próprio ritmo. E só consegue isso quando o mundo se apaga um pouco. Nesse espaço íntimo, não é preciso atuar nem explicar nada. Não é preciso responder rápido nem manter uma conversa constante. A mente pode divagar, conectar ideias distantes, revisar emoções que ficaram suspensas durante o contato social. É ali que se recupera a clareza. Por isso, muitas pessoas inteligentes se sentem incompreendidas quando dizem que precisam ficar sozinhas. Por fora parece frieza, distância ou até arrogância, mas na realidade é sobrevivência emocional. É a única forma que conhecem de voltar a se sentir completas depois de terem entregado demais de si mesmas. O problema surge quando essa necessidade é confundida com rejeição aos outros. Então chegam as perguntas incômodas, as interpretações errôneas, a pressão social para sair mais, falar mais, ser mais acessível. E aos poucos, a solidão que antes curava começa a doer. Porque quando alguém não pode escolhê-la, deixa de ser refúgio e se torna castigo. As mentes mais profundas não temem estar sozinhas. Temem não poder estar quando precisam. E essa diferença explica por que, às vezes, preferem desaparecer por um tempo antes de ficarem e se quebrarem por dentro. Não é que não gostem de conversar. É que muitas conversas não lhes dizem nada. Para uma mente altamente inteligente, o diálogo não é apenas troca de palavras. É conexão. É profundidade. É sentir que o que se diz tem peso, sentido, direção. Por isso, quando uma conversa gira repetidamente em torno do superficial, algo dentro deles começa a se apagar. Falar do clima, de boatos, de repetições sem alma não os incomoda no início. Mas depois de alguns minutos, surge um cansaço difícil de explicar. Não é um tédio comum. É uma fadiga mental. Como se a mente estivesse desperdiçando energia em algo que não alimenta nada. Por isso, às vezes guardam silêncio. Não porque não tenham ideias, mas porque não encontram o espaço adequado para dizê-las. Sabem que se falarem de verdade, se aprofundarem, podem incomodar. E se ficarem na superfície, sentem-se falsos. Este conflito interno os acompanha desde muito cedo. Aprendem que nem todo mundo quer ouvir perguntas difíceis, reflexões longas ou silêncios incômodos. Então se adaptam, reduzem seus pensamentos, encurtam suas respostas, assentem, embora por dentro estejam em outro lugar. No entanto, basta uma única conversa autêntica para que tudo mude. Uma noite, uma pessoa, uma troca honesta. E de repente, o tempo desaparece. As palavras fluem sem esforço. O silêncio não pesa mais. Ali entendem que não estão sozinhos, apenas eram seletivos. Por isso lembram durante anos de um papo profundo e esquecem dezenas de encontros sociais. Porque aquela conversa não foi ruído, foi reconhecimento. E embora pareçam distantes por fora, na verdade estão esperando algo muito simples e muito raro. Alguém que não tenha medo de ir além da superfície. Nem sempre estão sozinhos porque não têm ninguém. Muitas vezes estão sozinhos porque aprenderam a escolher. Depois de anos sentindo-se diferentes, incompreendidos ou mentalmente exaustos, essas pessoas descobrem algo essencial. Nem toda companhia é boa companhia. E essa compreensão muda sua forma de se relacionar com o mundo.
Começam a proteger sua energia com uma disciplina silenciosa. Dizem menos sim. Cancelam planos sem explicações longas. Retiram-se antes de se sentirem saturados. De fora, isso pode parecer frieza, arrogância ou desapego. Mas, na realidade, é sobrevivência emocional. Pensar demais tem um preço. Analisar cada palavra, cada gesto, cada consequência cansa. E quando essa mente não descansa nem mesmo na presença de outros, o corpo pede distância. Não como castigo, mas como refúgio. Frequentemente, sentem culpa por precisarem de tanto espaço. Perguntam-se se são exigentes demais, sensíveis demais, complexos demais. Mas, com o tempo, entendem que não se trata de superioridade nem de isolamento, mas de coerência interna. Estar cercado de pessoas, mas desconectado, dói mais do que estar sozinho e em calma. Essa solidão escolhida torna-se um espaço fértil. Ali pensam, criam, lembram, ordenam. Não é vazio. É um silêncio cheio. Um silêncio onde as ideias amadurecem e as emoções encontram nome. No entanto, isso não significa que renunciem ao vínculo humano. Pelo contrário, quando escolhem alguém, fazem-no com uma intensidade profunda. Ouvem de verdade, observam com atenção. Entregam-se sem máscaras. E por isso, embora seus círculos sejam pequenos, suas relações costumam ser duradouras e significativas. No fim, esses hábitos estranhos não são defeitos, são sinais, indícios de uma mente que funciona em outra frequência. Uma mente que não busca se encaixar, mas compreender. Que não teme estar sozinha, mas valoriza profundamente a conexão autêntica. E talvez, enquanto ouve isso, você tenha se reconhecido em mais de uma dessas condutas. Talvez sempre tenha pensado que havia algo estranho em você. Mas talvez não fosse estranheza. Talvez fosse profundidade.